Boa noite. Eu acredito que eu vou trazer aqui para vocês hoje uma figura que eu diria que ela é uma figura única, né? Ela veio junto com o meu Changeman, né? No caso foi a mesma pessoa que eu realizei a compra no Mercado Livre, entrou em contato comigo e falou: "Olha, eu tenho uma figura aqui que eu acho que você vai se agradar, né? Já que você curte Changeman, esse tipo de material." E ele me apresentou essa figura através de fotos. E claro que eu me interessei muito, né? Ainda mais quando ele falou: "Olha, isso aqui é o único porque eu encomendei, eu pedi para a pessoa fazer essa peça para mim." E quando eu vi aquilo, eu falei: "Não, eu preciso ter isso na minha coleção." Ainda mais quando o assunto se trata de ser uma peça única. Mas eu não vou falar que realmente se trata de uma peça única, porém eu acredito que sim. Com certeza foi um artista que fez isso, porque o negócio é muito bem feito, muito bem detalhado. Então hoje a gente vai falar de Flashman. No caso específico de Blue Flash, que foi interpretado pelo ator Joe Chiwatari, né? No seriado ele ficou com o nome de Go, né? O ator nasceu no dia 11 de fevereiro de 1967. Eu acho que ele deve ser pisciano ou aquariano. Tá aí, entre uma coisa e outra. Ele atuou em Flash aos 19 anos. Hoje ele deve estar em torno de 55, 56. Eu acho, não tenho certeza. Número nunca foi o meu forte, né? Tanto que eu tenho um probleminha para decorar certas coisas aí até hoje. O mesmo participou de Flashman, foi aquele sucesso, e Flashman que a gente sabe que ele veio na rabeira do sucesso de Jaspion e Changeman, né? Então a Manchete se viu muito bem garantida em arriscar em comprar mais seriados do tipo, né? E realmente foi um estouro. Flashman, além de ser assim um seriado que trouxe coisas aí inéditas, né? A gente nunca viu um seriado apresentar a destruição de um mecha, no caso o robô gigante, né? E o Flashman trouxe isso pra gente. O ator hoje ele tá fora do meio artístico, né? Mas assim, logo após Flashman ele apareceu em Maskman. Eu me lembro até desse episódio que ele aparece como Hikari. Ele vê na silhueta da Pink Mask a Keiko, no caso, aqui no Brasil, alguém que ele amou num passado, em outras vidas, alguma coisa assim do tipo, e ele se apaixonou por ela. Só que ele se trata de um monstro subterrâneo, então a gente tem todo aquele drama do que vai acontecer ali e a gente já sabe como que a coisa acaba, né? Daquele jeito. Em Giban ele também teve uma participação como um integrante de uma banda de rock, isso daí eu pesquisei, não vi isso. Maskman eu posso falar porque eu tenho um Maskman aqui em casa e eu lembro que tinha assistido isso. E Jetman ele também apareceu. Pelo que eu entendi, ele é algum cientista que está trabalhando na elaboração de algum robô gigante. Foi o que me deu a entender, porque eu nunca assisti Jetman. Acho que Jetman nem tem dublagem. É uma coisa aí que você pode até achar, mas só se for amador, acredito eu. Então, né, já demorei. Gente, cadê a figura, né? Então tá aqui. No caso, ele foi feito em biscuit, né? O bom dele é isso, eu posso deixar ele exposto tranquilo, sem nenhuma preocupação, porque ele é lavável, né? Você vai ali, pega uma bucha, um detergente neutro e o bichinho, ó, ficou branquinho, azulzinho, bonitinho. De diâmetro, ele tem 20 centímetros, de altura ele chega a 15. E aqui ele tá com aquela pose de quando ele termina de se transformar, né? Que ele fala Blue Flash, aparece a prisma dele, né? A refração, no caso, atrás dele ali. E ele vem com essa posição aqui, né? É muito bacana, ó, o Star Laser aqui. Eu consegui quebrar ele, né? Arrancar ele daqui, aí eu peguei um Super Bond ali, passei, grudei, ficou muito bom, legal pra caramba. E eu falo, quem fez isso aqui, meus parabéns, né? Meus parabéns mesmo, porque muito bem detalhado. Você vê que tem as dobradiças aqui na bota. É um negócio assim aqui atrás também, ó, tudo, 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 tudo. A sola da bota. É show de bola essa figura. E veio junto com o meu Changemans. Foi praticamente assim um brinde. Ele falou, você quer? Aí ele me, né, colocou o orçamento pra mim. Eu falei, opa, agora. Aí veio ali no barulho de Changeman. Sempre eles andam juntos, né? Mais ou menos por aí. Não foi só na Manchete que eles andaram juntos, não. Então, vamos falar um pouco da história dele em Flashman agora, né? Ele
como todo mundo sabe, um dia 5 crianças foram raptadas do planeta e levadas para os confins do universo aí afora. E após 20 anos acontece o que aconteceu, eles se tornam um Flashman. E voltam para a Terra em defesa do mundo, né? Aquela coisinha lá, né, que a gente gostava muito, né? Oh, meu pai, saudade, viu? E o que que acontece? Nisso que eles foram raptados, a gente tem o episódio 2, o robô gigante, que é quando a gente começa a entrar na história realmente de Flashman, porque o primeiro episódio se trata deles voltando para a Terra. O segundo é quando eles descobrem que as 3 naves deles se fundem e se tornam Flash King. É a tal da fusão, conversão, alguma coisa assim. Só que nesse combate um monstro fica gigante, eles ainda não têm conhecimento de que tem uma arma colossal, né? E o que que acontece? Eles caem de um penhasco lá e começam a contar, cada um fala um pouco da sua história. Ele fala que ele foi criado no Blue Star, um satélite abandonado do planeta Flash, porque a gente tem o planeta Flash e 4 satélites em volta dele, que é o Blue Star, Green Star, Yellow Star e o Pink Star, né? E o planeta Flash que se trata do vermelho, como sempre o maior planeta dele, né? Aquela coisa. E ele conta essa história, que ele foi criado lá e ele tem essas habilidades aí meio bizarras, que ele meio que tem uma posição aí que ele sai voando como uma aranha, um negócio meio esquisito. Eu vou pôr aí umas fotos, mas sabe? Então ele protagonizou ao todo 4 episódios. Porém, ele tem umas histórias aí de destaque no decorrer da série, ele aparece em outras, né? Flashman tem muito episódio que não se trata apenas de um integrante. Flashman tem muito aquilo dos 5 participar. Isso daí já deu uma melhoria, uma coisa bem mais interessante em Flashman. O primeiro episódio dele é o Balão dos Sonhos. A gente tem um monstro Galibur aí, e um mês ele tem esse negócio de mexer com biomoléculas, e parece que eles pegam as biomoléculas de um camaleão. E esse monstro aí, ele tem aquela técnica de se camuflar conforme as coisas que estão ao seu redor, esse tipo de coisa. E ele descobre os balão aqui na Terra. O Go, que nunca teve infância, essas coisas, e tudo ele acaba descobrindo um balão, fica deslumbrado com aquilo, aquela coisa toda, e através desses balões ele começa a descobrir o ponto fraco desse monstro, que é as cores. Bom, enfim, deu no que deu. Aí a gente vê o episódio 8, a família. Essa família a gente tá falando do professor Tokimura, que tem 2 filhas e uma esposa. Porém, ele fala sobre o fato de ter tido um filho raptado há 20 anos atrás. E ele garante que é um menino. Então a gente já sabe que pode ser o Go, o Dan ou o Jim. Né? O Red, Green e Blue Flash. Um desses 3. Então a gente tem essa certeza que um dos 3 é filho dele. Agora qual e quem vai falar isso ninguém sabe. Porém, lá pelo final da série, a coisa vira de um jeito assim, o negócio dá aquela cambalhota que não sai totalmente da expectativa do que a gente esperava acontecer em Flashman. No episódio 14, a gente tem o sonho de Go, onde ele conhece uma menina meio rebelde e tudo, só que ele fica meio encantado com ela, ela é rapturada por mês, aquela coisa toda, e você vê a importância que ele tá dando para aquela menina, e aquela menina também para com ele, e ali rola um clima, né? A gente vê isso. Aí o episódio 24 a gente tem Férias Secretas, onde ele conhece uma família, fica ajudando eles numa pescaria, alguma coisa assim. É um episódio chato, não gosto. Faz tempo que eu vi isso também, nem faço questão de rever, porque olha, quando o negócio é chato, é chato. Só que a gente se trata do quê? O monstro Zasconde, ele destruiu o Flash King no episódio 15º episódio. E no 16º, a Yellow Flash jogou ele no mar e ele foi engolido por um peixe, né? Jogou ele dentro de uma cápsula e ele foi engolido por um peixe. E nessa série secreta ele começa a se deparar com o espírito desses a esconder na praia. Até um momento aí parece que esse monstro ele volta a ser um monstro físico mesmo, né? Aquela coisa toda. Mas enfim, ele destrói o monstro, o episódio é chato pra caramba, mas se trata dele. Então por isso que eu tô falando aqui, se trata dele, então eu falei, tem que falar, né? Aí no 34 a gente tem o episódio Destino de Go. O Destino de Go, eles estão em combate, tem um monstro lá que joga uma substância nele que acaba adoecendo ele, ele cai de uma ponte lá, e uma mulher encontra ele e essa mulher perdeu um filho doente. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é carente de mãe, né, a mulher é carente do filho que ela perdeu para uma doença e alguma coisa assim do tipo. Então, as duas acabam tendo essa ligação forte, né? Ela encontra ele doente, cuida dele, trata bem dele, esse tipo de coisa, e aí um fica suprindo a carência do outro. Enfim, acabou o episódio, essa mulher some, ninguém nunca mais ouviu falar dela. A verdade é essa, acabou o assunto. Mas é um episódio legalzinho. Não, não é muito legal não, não é não.
Não tem combate, não tem ação, sabe? É aquela coisa pão com manteiga. Bom, mas é isso, né? O vídeo aqui não vai ficar tão longo, não tem muito o que falar dele, o que eu tinha pra falar era isso, porém eu tenho mais coisas pra falar de Flashman futuramente ainda mais quando eu for falar de Yellow Flash, né? Porque a Yellow Flash, a gente, pra quem assistiu Flashman, sabe que ela tem um destaque forte nesse seriado aí, né? A gente também só vai descobrir esse destaque dela depois, lá dos meados da série. Mas aí quando você tem esse conhecimento e junta tudo, aí você vê que a Yellow Flash é fantástica, né? A história dela, porém, Flashman não tem uma história tão bonita, um final tão gostoso que a gente gostaria de ver. O final de Flashman aí é um negócio que você fala, caraca, eu pensei tudo, menos que fosse acabar desse jeito. Então, assim, é bem diferente. Eu vou dizer isso, né? Quanto ao final desse seriado, eu digo que ele é bem diferente. Eu ia falar alguma coisa aqui que eu acabei esquecendo. Fugiu da minha cabeça completamente agora. Por enquanto vai ser isso, né? Porque fugiu da minha cabeça mesmo. Mesmo. Bom, é isso. Enfim, depois a gente fala mais de Flash, mas por enquanto a gente só vai ficar com esse aqui, Blue Flash. Muito legal, muito bonito. Sempre deixo ele aqui na minha prateleira porque é aquilo que eu falei, jogou uma água e um sabão neutro, tá novo em folha. É isso aí, boa noite.